testemunhos pessoais da minha vida, o que cresce em experiência. Nada melhor do que a gente falar de Deus, do poder de Deus, e colocar a experiência pessoal que a gente tem, tá certo? E Davi valorizava o padrão dele. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele foi confrontado, chegou lá, não vou ler nem esse texto, não vou pregar sobre esse texto. É apenas para contextualizar. Davi tinha um padrão de qualidade. Hoje, os aplicativos, os coisas de internet, de celular, quer colocar você acima de tudo sem você passar por experiência, lhe enche de, chama-se empoderamento. Empodera você, resolve sua vida? Não, mas você está empoderado. Resolve as suas dores? Não, mas você está empoderado. Soluciona, chega com a providência? Não, mas você está empoderado. Então eu não quero ser empoderado assim não. Eu quero ser empoderado quando Deus me empoderar, porque ele já chega com a solução, chega com a provisão, chega com livramento, tá certo? Então Davi tinha um padrão de qualidade. O rei chegou e disse: rapaz, você é muito magro. Eu gosto de Davi porque eu digo: rapaz, ele fazia tanta besteira como eu faço, e era magro, e era pequeno, aí eu acho muito parecido comigo, por isso que eu gosto das histórias de Davi, entendeu? Só que ele tinha um padrão de qualidade. E isso já veio no meu coração, eu nem aprendi na Bíblia, já estava dentro de mim. Tudo que eu for fazer, eu boto o melhor capricho que eu puder fazer naquilo. É da minha natureza fazer isso, tá certo? Aí o rei disse: você é um pai muito magro, você parece que tem uma solitária na barriga, você é muito magro, vista a roupa aí, a roupa não deu, pega essa espada, a espada não dava, era tudo grande demais. Ele disse: você parece que não serve não. O rei não disse que não servia, mas parece que você não serve. Ele disse: você está enganado. Quando veio o urso, eu parti para cima do urso. Ele não ia mentir para o rei, ele não ia, porque o rei ia perguntar, e mentir para o rei é morte. Uma vez o leão pegou as ovelhas, eu parti para cima do leão. Quando ele saiu, o cara disse: isso aí é assim. Quer dizer, Davi tinha um padrão de excelência. Que você tem um padrão de excelência. No pouco, no simples. Eu podia ter falado aqui, na minha experiência, eu fui gerente na repartição muitos anos, fui chefe, fui isso, instrutor. Só tinha 5 no Brasil, eu era um dos 5. Nesse sentido, né? Mas eu preferi falar das coisas simples. Entendeu? Ontem eu estava falando, o motorista que estava vindo falou, eu digo: não, eu morei na Amazônia. Aí ele pensou que eu trabalhava nas fábricas, no Seiko, na Yamaha, Não, eu trabalhava na floresta pastorando motor. Eu disse: rapaz, de noite eu morria de medo. Tinha lontra, tinha onça, tinha carapanã, mas eu ficava lá, pegava o facão, era o que eu tinha que fazer, e eu fazia bem, entendeu? Eu fazia bem, era o que eu tinha que fazer, eu fazia bem. Um padrão, né, de diferenciar, né, a gente valorizar aquilo que a gente tem, a família que a gente tem, entendeu? Valorize seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua casa. A insatisfação não move a gente para canto nenhum, tá certo? A gente tem que ter a determinação de melhorar. Em Cristo, vai melhorar em nome de Jesus, vai melhorar, vai ser abençoado. Determinação, eu vou correr atrás. Mas não pode ser, a insatisfação de revolta não leva a gente um passo para frente, tá certo? Cria mágoa, cria peso. Então essa palavra é lenitivo para a tua vida, né? Para que chegue o dia da grande bênção de Deus na minha vida e na tua vida, né? E como eu falei, pastor, mas aí você chegou nessa... Aí eu não sei se é hoje... Exatamente, o dia da bênção do Senhor não vem com notificação. Eu acho que isso é uma palavra de esperança maravilhosa. O dia da bênção do Senhor não vem com notificação. Você não tem um aviso, eis que amanhã, não. Ele vem porque a vontade do Senhor sopra essa vontade na minha vida e na tua vida, né? E às vezes está nas pequenas tarefas. O pai disse: leva esse queijo para os seus irmãos. Esse queijo ia fazer com que... não é o queijo em si, mas fazer algo que estava no projeto de Deus. Não estava no entendimento dele. Por que eu tenho que ir lá na guerra? Nem para a guerra eu vou. Nem convocado para a guerra eu fui. Por que eu tenho que ir lá? Porque quem vai para a guerra está arriscado levar um tirinho, né? Levar uns tiros por lá. Eu acho que quem vai para a guerra... Mas era a obediência daquilo que Deus estava botando para ele naquele dia, que ia levar ele de encontro à grandeza do que Deus estava preparando para a vida dele.
Mesmo se a gente entender. O fé e confiar em Deus é isso. A gente não entende, tá certo? Tem até um hino, Deus é tão sábio para enganar-se, Deus é tão bom, não falhará. Então, Deus não se engana, tá certo? E quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei... o Davi era tipo um mototáxi, eu vou dizer outro negócio, era propaganda não, o iFood. Ele era o iFood. Já pensou a pessoa sair na moto para entregar um sanduíche e voltar com o cetro do rei na mão? Olha os planos de Deus, as coisas que Deus faz na minha vida, na tua vida, né? Fidelidade dele. Matei o urso, matei o leão, enfrentei a solidão. Eu não sei quantos ursos quantos leões, quanto choro, quanta solidão, quanta chuva, quanto medo do escuro. Mas eu sei que isso é preparação. Preparação de Deus. Se Deus entrega no dia errado, antecipadamente, e algumas vezes eu vi isso na minha vida, muitas vezes, a pessoa, mas eu queria tanto, aí a gente entra em campanha, a hora a pessoa volta para aquele cargo altíssimo, que ninguém voltaria, mas Deus consegue, aí a pessoa, tchum, porque tem um tempo da preparação, tá certo? A pessoa, toda luta que viesse, primeiro que se dissesse, amanhã passará por uma luta, a gente nem ia, né? A gente não saía, eu vou nada, tem luta, eu não vou não, né? Mas esse ir levar o queijo, está levando ele ao extraordinário de Deus. Tá certo? Nas coisas que você faz. Um dia, quando menos você esperar, vem o extraordinário de Deus na tua vida e a gente fica... Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu perguntei até o GPT, porque eu fiquei fascinado. Eu tenho muitos seguidores e milhões de visualização no Kawaii. Tem o Instagram, tem o TikTok e o YouTube. Eu comecei em novembro de 2025, pouco tempo. E por que eu comecei no YouTube? Porque pessoas da minha idade, homens e mulheres da minha idade, e até pessoas mais novas também, que gostam de assistir na televisão. Aí então no YouTube a pessoa, eu assisto na televisão, entendeu? Adoro assistir televisão. Eu boto lá na televisão as coisas que eu quero e fico assistindo lá. Então aí eu não tinha, só que eu tinha que adquirir uma quantidade de pessoas para poder fazer ao vivo, também não me lembro quanto tempo era. Um dia eu estava editando um vídeo e Deus disse, esse vídeo, eu sei que ninguém vai acreditar, porque Deus vai se importar com o negócio de algoritmo, vai mover. Mas eu tenho que dizer isso para você entender que o dia da diferença de Deus é até nesse ambiente que a gente imagina que Deus não interfere. Onde é que Deus vai se meter com tecnologia, com algoritmo, com sua visualização? Eu sei que eu editei um vídeo, aí Deus disse, eu vou soprar ele como uma lanchinha. E nada vai parar. Querido, em menos de 20 dias, eu ganhei mais de 300 seguidores. Eu tive mais de 70 mil visualizações. E é só ele. Eu tenho 1.600 sermões. Porque eu tenho muitos sermões do Instagram, do TikTok, do Kawaii. Então era só baixar, publicar. Então eu tenho um estoque muito grande de sermão. Mas tudo, as visualizações, é nesse limite que as pessoas estão acostumadas. Mas esse foi como uma lanchinha do sopro de Deus e continua voando ele. Só ele, lá na frente. E os irmãos comentando, e glória a Deus, e aleluia. E ele vai, porque chega o dia da diferença de Deus. E isso é importante porque... É o vídeo que eu vou... Não é por causa do vídeo. É porque eu estou vendo que ele é fiel na palavra dele. Se ele disser que vai fazer uma coisa, não tem um ambiente que ele não possa operar. Aí, pastor, então o algoritmo vai obedecer a Deus? Não, mas quem respirar na terra está debaixo da vontade de Deus. Então, querendo ou não, a pessoa... Quando chega naquele negócio, Deus derrama uma unção que a pessoa clica e vai olhar. Na minha visão, é igual aos outros vídeos. Só que esse, Deus disse, eu vou soprar e ninguém pode parar. E soprou.
Você está entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Não sei, que não tá previsto. Você sabe, quem me segue sabe que eu anoto tudo. É horas e horas, escrevendo folhinha por folhinha. Vou para os Estados Unidos agora, já estou aperreado, como é que eu vou escrever minhas folhinhas lá? Vou ter que inventar uma maneira de escrever minhas folhinhas para pregar lá para vocês, você vendo aquele ambiente maravilhoso lá dos Estados Unidos, tá certo? E o nosso comportamento no dia da adversidade. Eu pastoreava uma igreja muito grande e ia muito lutador para a Rússia, para Las Vegas, aonde tem esses cassinos que tem luta de MMA, aí o lutador ia lá na igreja para mim orar. E aí tudo eu observo, e ele tem uns dias de luta, de preparo. E chega o dia do excepcional, da grande luta. Quando chega no dia da luta, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Ele foi forjado antes, ele foi preparado. Imagine, eu vou trocar em palavras para você, quanto chute, quanta tapa, quanta amarrada, quanta esticada, quanta torção ele levou lá nas academias. Por sinal, não sei se o mestre Jorjão, que é mestre de jiu-jitsu, estiver vendo, um grande abraço, que Deus continue abençoando toda essa geração de jiu-jiteiros, né? Esse pessoal que faz jiu-jitsu. Mas uma coisa que me fascinava é que na hora da grande luta lá, o outro tá por cima, tá abraçado, tá batendo no rosto, tá a cara toda amassada. Quando eu penso que ele vai rezar um Pai Nosso e pedir para morrer, ele cruza as pernas. Ele foi preparado. As lutas anteriores, os treinamentos anteriores, as dificuldades anteriores, prepararam ele para aquele momento, e num piscar de olho a coisa muda, vai virando, a situação vira. E as situações vão virar na tua vida. Então, é porque eu não passo, é só luta. Você está sendo preparado. Quando chega um momento, você vai estar fortalecido, renovado. Você vai ter confiança em Deus. E Deus vai dar aquela virada. Como eu estou te citando aqui o nome do lutador. Teve um lutador que ia para Las Vegas e eu disse, ó, Deus abençoa, que ninguém se machuque. Disse, não, pastor, não é para orar assim não. Eu quero que você diga que eu vou orar pelo outro também, vou orar por você. Que combatam, mas que ninguém crie grande mal na vida do outro. Era isso que eu queria dizer, tá certo? Porque é uma luta muito agressiva, pode realmente trazer sequelas muito grandes. Ele entendeu e sorriu. Foi o jeito dele brincar comigo também, né? A minha função é abençoar ele e até o outro lá que eu nem... Confiança em Deus, tá certo? Eu já vi lutador também. Uma vez esse mestre ligou para mim porque o lutador gripou no dia da luta principal, ele gripou. E ele podia ter consultado tanto médico, que esse povo tem muito dinheiro, é tudo em dólar. Mas ele disse, pastor, aí ele ligou para um grande amigo meu, que é Salles, França, um filho, né, um presbítero maravilhoso, e ele está pedindo para o senhor orar, que fulano, vamos orar aqui para Jesus. Jesus cura continente, tá certo? Ele cruza o continente e a bênção de Deus chega no outro lado do hemisfério, lá onde eu vou agora. Imagina aí onde você está, que está tão pertinho de mim, está dentro do Brasil, então receba a bênção do Senhor em nome de Jesus, né? A situação vai virar em nome de Jesus, tá certo? E eu estou falando isso para que suas expectativas, porque tem no momento da dificuldade, aí a expectativa da tua vida não tem que estar na visão do que você está vendo na tua dificuldade, tem que estar na visão de Deus e no plano de Deus tem para a minha vida e para a tua vida, tá certo? Tem um trecho na Bíblia que diz assim, uns confiam em carro, outros em cavalo, porém nós faremos menção do nome do Senhor. O que é que está dizendo isso? Um guerreiro. Diz, olha, uns na guerra confiam no carro de guerra, outros no cavalo de guerra, mas eu vou fazer menção no nome do Senhor. E foi o que Davi fez, na verdade, né? Não que ele tenha lido esse texto, apenas eu botei esse texto para você. Então toda luta que você está passando é preparação. E toda luta começa na mente. Está havendo uma guerra agora, Israel contra Irã, Estados Unidos também. E você vê como diz a guerra psicológica. Toda guerra começa aqui. O inimigo, as lanças, os dardos inflamados do inimigo é aqui. E tem a mídia, tem os aplicativos, tem a televisão satânica dizendo coisas negativas para você acreditar. E eu tenho que vir todos os dias, se eu puder, em nome de Jesus, para te falar aonde deve estar a tua expectativa, aonde deve estar a tua mente.
Tem um texto que diz assim: aquele que é poderoso para fazer. Isso está em Efésios. A nossa mente tem que ser... Não, porque a dificuldade é grande demais. A minha mente tem que estar assim: eu creio naquele que é poderoso para fazer. Quando esse texto, eu vou ler mais um pouquinho na frente, tem dizendo ele. É infinito, diz logo a identidade. Aquele que é poderoso para fazer. Infinitamente mais. Quer dizer, não é só o tanto que eu estou precisando. Infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Olha que Deus maravilhoso na minha vida e na tua vida, tá certo? Isso aí é Efésio. E esse texto, para você não ter dúvida, não, mas esse texto é do Novo Testamento, Efésios, às vezes a pessoa não tem muito convívio com a palavra, mas não era para mim. Aí o versículo termina assim: pelo poder de Deus que opera em nós. Então, à medida que você lê, é para mim e para você. Aquele que é poderoso. Deus é poderoso, não é a luta que é poderosa, tá certo? Lá na frente eu escrevi um negócio, mas acho que eu vou dizer agora. Eu estava olhando umas cicatrizes que eu tenho. Eu tenho cicatrizes em muitos lugares. A vida inteira, né, da minha idade. E eu me lembro delas. Essa aqui, eu fui para um hospital chamado Giseu do Trigueiro. Quando cheguei lá, os médicos ficaram assustados. Estava tão inflamado que ficaram assustados. Na época, me mandaram logo, empurraram uma bezetacil em mim e outra penicilina. E era o que tinha na época. Doía um absurdo. A injeção era tão violenta que ela se movia dentro da seringa, né? Ela não era estável, era uma coisa agressiva, doía barbaridade. E eu me lembrando de cada cicatriz, aí Deus me disse assim: se você está carregando as cicatrizes, que seja no corpo, que seja na alma, você já venceu. Eu escrevi isso aqui no sermão em algum lugar, mas eu quero dizer agora. E eu fiquei pensando, por que Jesus? Ele disse: porque o diabo não veio ferir ninguém. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Então, se a gente está contando as cicatrizes da alma, a tristeza daquele tempo, é porque você venceu. Se você está mostrando uma cicatriz na barriga, não sei o que, na perna, no braço, na mão, é porque venceu, porque o diabo não veio para ferir ninguém, não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Deus livrou você. Aí ficou as cicatrizes, para nos fortalecer. Para contar. Essa pessoa do prédio era um prédio muito rico que eu morava. Não vou dizer o nome do prédio, que pode ser até que a pessoa esteja morando lá, não pode dizer, né? Mas era um prédio muito rico, numa capital. Ajeitaram para mim morar lá, um prédio muito rico. E foi uma cicatriz que eu mostrei a ele. Ele olhou, essa pessoa andava de moto, e ele olhou para minha perna e disse: pastor, o senhor anda de moto? Eu digo: desde que eu me entendo de gente. Eu fui uma das primeiras pessoas a andar de 125. Eu morava em Manaus, então você imagina aí se eu andava de moto. Aí ele falou isso. Aí outro dia, quando eu disse, eu digo: vai ser isso. Quando eu voltei, eu digo: olha essa aqui na minha perna. Quando ele olhou, eu digo: isso aqui entrou, o parafuso do motor entrou dentro da minha perna. Não cortou não, rasgou, chama de lacerar, né? Quando rasga, rasga o tecido rompando. Não é uma lâmina cortando, é um parafuso rasgou. Foi um balaio de gato, a perna inflamada. Aí eu botei em cima do sofá, ele olhando, aí eu digo: bota o dedo aí na cicatriz. Aí fica mais baixo, né? Fica lisa as cicatrizes, são dos dois lados, assim. Aí ele passou o dedo, que a pele é mais fina, né? Aí eu disse: você acha que dói? Ele disse: tem pino, pastor? Eu disse: tem não. Naquele tempo tinha não, era cicatrizava, acabou. Você acha que dói? Aí ele disse: não sei, acho que não. Aí eu disse: mas tá aí, não tá? Tá. Doeu no tempo? Ele disse: deve ter doído, né, pastor? Porque dá até um dedo de largura. Hoje em dia devia ser um buraco. Eu digo: doeu no tempo que era para doer. Depois sarou, ficou a marca, não é para doer mais. E foi isso que sarou o coração daquele homem, como eu estou dizendo. Depois desse tempo, né, já voltei para minha cidade aqui, já tem uns 4 para 5 anos, eu acho que ele já casou. Tá certo? A palavra certa, vindo da direção de Deus e da boca de Deus, sara. Aquilo ganha um sentido de verdade. Então, as marcas e cicatrizes, você não tem como cicatrizar, cicatricure, é sumir com a cicatriz. Não, não é assim. Tem as marcas, mas não é para doer mais. Seguir em frente. Foi preparação de Deus, tá certo?
Isaías 55:8. Assim como os céus são mais altos, meus pensamentos são maiores e melhores. Olha aí como eu disse que eu tinha separado. Ele não está dizendo que não tem luta, dia de peleja, dia de doença, dia disso, dia daquilo. Ele está dizendo que os céus é alto, e do jeito que os céus é alto, os pensamentos dele, né? Os meus pensamentos são maiores e melhores. Deus está pensando para ele mesmo? Não, Deus está pensando para mim e você. É uma palavra abençoada, né? E tu tem a pequena... Você já pensou que a maior represa, o Rio São Francisco, qualquer coisa grande que tem o Rio Amazonas, começou com um pingo de chuva? Então, às vezes demora um pouco, né? Os dias... E tudo está dentro do plano de Deus. Até o dia que Deus, a intervenção de Deus vai chegar e nos conectar àquilo que Ele tem determinado para a minha vida e para a tua vida. Quiçá, né, espera em Cristo que esse seja o dia. Eu tinha anotado aqui uma música que é do Nani, mas para me levantar e pegar o papel, deixa eu ver se está aqui. Não tá. O hino de Nani Azevedo diz assim: os planos de Deus os sonhos de Deus são maiores que o meu. Ele vai fazer o que lhe convém. Ele vê além do que eu posso fazer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Um hino belíssimo, né? Os sonhos de Deus, o nome desse hino. O de Ludmila Febre também é muito lindo. Então, se temos a nossa cicatriz, querido, se alegre nisso, viu? Porque você é uma vencedora, viu? Se temos cicatriz, aí fique sabendo você que a intenção do diabo não era ferir você, não. Nem a mim. Seja na alma, seja no profissional, no financeiro, no corpo. A intenção do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas tenha bom ânimo, porque eu vim para que tenha vida, diz o Senhor Jesus, né? Ele é a vida em abundância. Esse versículo ainda termina assim: e vida em abundância, né? Bom, aí ele chega lá, tá a batalha. Eu não sei. 50. Deixa eu encerrar. Ultimamente eu tenho feito isso, pedindo perdão. Sempre encerrar o Instagram e começar de novo, porque o Instagram ele tá derrubando depois de 40 minutos, 50 minutos. Tudo meu é gratuito. Eu não tenho salário para pregar. 30 anos de pastor, nunca fui assalariado. Nunca fui assalariado. Então esses meus aplicativos é tudo de graça. E eu não sei se é porque o meu é de graça, ele encerra e não salva. Aí depois as pessoas ficam reclamando comigo. Já voltamos, em nome de Jesus. Tá certo? Bom, você imagine um rei dizendo: olha, o Golias está ali desafiando. Quem tiver coragem de peitar ele, pode matar. Não precisa nem de com a espada, não. Pode atirar de flecha, pode atirar daqui, matou, pronto. O que é que eu vou dar? Vou dar todo tesouro de ouro, vou dar minha filha para casar, a família dele na terra todinha, nunca mais vai pagar imposto. Vai ter que morar comigo lá no palácio, vai jantar comigo, almoçar, o que ele quiser, vai ser lá em casa. Você acha que não ia aparecer guerreiro? Você veja, houve um negócio aqui, ofereceram uma recompensa por uma pessoa aqui na América do Sul. Apareceu mercenário de todo canto. Era 50 milhões. Os caras estavam tudo preparados, armados até os dentes, vamos buscar. Entendeu? Mercenário. Então, certamente no tempo de Davi, será que não tinha um guerreiro lá que... rapaz, o rei está oferecendo um tesouro de ouro. Vamos lá, junta 3, 4, a gente vai lá dar um pau nesse gigante, entendeu?
quebra ele, sumiço, arrasta para cima o gigante, volta lá no rei, entra, almoça na casa dele, olha a coisa boa. Não, Deus separou para Davi aquele momento. Por isso que a gente não pode andar insatisfeito, porque o teu dia excepcional vai ser dentro do teu cotidiano. Não tem como eu dizer, o dia grande excepcional vai ser no dia que você vai para os Estados Unidos. Um dia você vai para os Estados Unidos. Eu vou essa semana, com a graça de Deus, para os Estados Unidos. E eu não sei que dia você vai, mas o operar de Deus é dentro do ambiente da gente, naquilo que a gente faz. Ele não precisa que você vá até os Estados Unidos para abençoar ou mudar a tua vida. Se ele quiser que você vai e vai ser abençoado lá. Mas eu digo que Deus muda a circunstância no lugar onde a gente está. Isaías 14, 27. O Senhor dos Exércitos resolveu quem pode anular. Eu não tinha lido essa palavra. Eu li a Bíblia já algumas vezes, mas a gente lê e passa por cima, não fica na mente. Não tem como eu guardar 1.700 páginas. Eu guardo uma grande quantidade do acervo. Você vê que eu estou pregando, aí fico me lembrando. Mas não tem como você guardar tudo. Mas eu achei extraordinária essa palavra. O Senhor dos Exércitos determinou quem é que pode anular. Tá certo? Então, Deus determinou, a família dele disse, leva o queijo para a guerra. Deus determinou, hoje é o dia da mudança da tua vida. Hoje é o dia que você vai ver como vai terminar o dia que você vai estar rindo à toa. Né? E quando Davi chega naquele lugar, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam por bem. O gigante podia ter ficado dormido, tirado um cochilo. O gigante podia ter dito assim, lá para de tarde eu vou desafiar Israel. Hoje eu vou desafiar e ainda vou dar umas espadadas nos 3 ou 4 só para humilhar. Hoje eu estou violento. Mas não vou agora de manhã não. Não. Todas as coisas cooperam por bem. Deus cria a oportunidade. Quando Davi entra, está lá o gigante berrando. Que não sei o que, se vier eu mato, não sei o que. Davi disse, é o quê? Ele não foi para entregar o queijo. Entregava o queijo e ia embora. Você sabia que quando ele chegou lá, os irmãos dele, que diz que é irmão, que tem gente que diz até que é irmão, né? Eu e você, ó, nós dois, até você precisar. Deus não é assim, tá certo? Ele diz, eu e você somos um, precisou de mim, eis que estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei, você é guardado na minha mão, ai de quem tocar em você. Ele diz mais, o maligno não lhe toca, nem o diabo pode tocar em você, não pode. E as lutas? Bom, Jesus disse que as lutas podem, né? Aí, o gigante começa a desafiar e Davi diz, quem é que está falando aí? Isso é Golias. Quem é esse circunciso para desafiar o Deus vivo? Quem é esse herege que está... Então, tinha a voz da família dele dizendo coisas, eu não quero ler aqui, mas assim, desmoronando a alma dele. Você é isso, você está acostumado a fazer isso, você... Os irmãos dele. Os soldados estavam rindo. O rei não quis rir, mas o rei ficou, não disse nada, só, rapaz, tu não dá não. Ele disse, dá. Quando ele, aí lá vem, quem vai lutar com Golias, que mostra ele, aí é que vem a voz que era desafiando o exército inteiro, agora está dizendo, quem é que mandou esse pau de bater em cachorro contra mim? Eu sou algum cachorro para mandar um pedaço de pau, não é nem um pau, uma vara. Como é que você manda um troço pequeno desse? Sabe o que é que Davi escutava no meio da luta? Eu sou contigo, tá no controle, eu sou teu Deus, tá no controle, eu sou contigo, eu não te desamparo, eu não te deixo, eu te fortaleço, eu te tomo pela tua mão direita, eu digo não tema, todo mundo corre Davi, cria medo, certamente Davi não dá medo, tudo, o cara com 3 metros de altura, tinha outros homens altos lá, Saul era quase 3 metros de altura. O irmão de Davi, Eliabe, era muito alto, tinha mais de 2 metros de altura, mas Deus escolheu Davi, Deus escolheu os pequenos. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as coisas grandes da terra. E Deus vai escolher você. Nós somos pequenos aos olhos do mundo, aos olhos de Deus somos a pupila do olho de Deus. A coroa, né? O adorno da cabeça do Senhor, né? Então, a primeira ofensa da guerra é na mente. Quem é que manda esse pau de bater cachorro em mim? Já vem ofendendo na mente. Eu não sei quantas vezes a tua mente não foi ofendida por palavras que
Mas eu estou trazendo palavras curativas para a tua vida. Palavras que curam. Então, Davi era um gigante, o rei era um gigante, né? Para o rei, se o rei estava com medo, porque se o rei perdesse, ele ia perder o reino, ia perder a vida, ia perder a família, ia perder o palácio, o reinado. Então, para o rei, era uma questão de honra. Para os soldados, soldado é guerra, é militar. Então, para os soldados, era uma guerra. E para os gigantes, ele gostava de ostentar. Seria um cinto de MMA, mais um título glorioso. É o glorioso matador Golias. Para Deus e para Davi, era para o nome do Senhor ser glorificado na vida. Nem a doença é para o nosso mal. Uma vez chegaram e disseram, olha Jesus, ele, cego. Quem? O cego acolá. Quem é que é errado, não presta, não vale nada? É ele ou a família dele? Ele disse, nem das suas palavras aí. Isso aí é para Deus ser glorificado. Veja em nome dele mesmo. É porque a gente quer crer, diz em nome de Jesus. Aí quando eu quero dizer Jesus dizendo, mas Jesus não dizia, veja em nome de Jesus, porque ele é Deus. Mas ele dizia, veja, e é Jesus, aí já... E o homem ficou bom. Jesus não foi apontar as pequenas coisas daquele homem, as deficiências, nem dele, nem da família dele. Então, para o rei era questão do reinado, para os soldados era guerra, para Golias era o cinto do MMA, da luta, dos combates, mas para Davi era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E como é que eu sei isso? Ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu anotei, para que o mundo inteiro saiba que há um Deus sobre nós. Você está vendo como é que a gente deve enfrentar as lutas? Ele não está dizendo que... Em nenhum momento ele não disse, estou morrendo de medo. Ele estava com medo. Quem é o homem que não tem medo? A pessoa fica arrepiada. Eu não sou dado de covardia não, mas tem situações que eu me arrepio todinho, mas tem que ir, eu vou. Com essa idade mesmo, ainda tem que ir, vai. E minha vida inteira foi assim. Tem que ir, tem que... A minha mulher mesmo, você saiu, sai. Uma vez estavam perseguindo a gente, desci da caminhoneta... Não tinha uma baladeira, não tinha uma chinela para jogar nas... Minha mulher, homem, como é que você fez isso? Eu não sei, é que tá na natureza de defender a família. Se tem que chegar na minha família, tem que passar primeiro por mim. Então Davi estava com medo, mas ele disse, para que o mundo inteiro que está aí você se metendo na grande luta da minha vida financeira, doença, perseguição, casamento, dificuldade, família, filho, pai, amigo, a empresa... Gigante, você tá aí, tá aqui o povo tudo querendo sem querer, mas acima de mim você tem um Deus. E ele não tá com você não, tá comigo. Para que o mundo inteiro saiba que há um Deus sobre nós. Então, Deus não planejou aquela batalha, mas ele já tinha decretado, igual o texto que eu li lá, né? Isaías 14, 27. Deus tinha decretado a vitória e o novo destino de Davi. Precisou da batalha? Precisou. Talvez para mim você entender que os dias tem batalha mesmo, tá certo? Então não é, é mulher porque eu sou muito azarada, é porque eu não tenho sorte, homem eu não tenho sorte, eu sou mole demais. Às vezes eu conheço muita gente que diz assim, eu sou mole demais, né? Só comigo que acontece essas coisas, né? Não, é que eu e você estamos sendo preparados. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu estava hoje aonde eu estou pregando, para quem estou pregando, você ia ouvir uma pessoa que não tem as experiências que eu tenho, porque saber falar de uma maneira apropriada, se aprende até no IA. Bota o prompt aqui na tela e vai só repetindo o que está. Eu quero ver sair inspirado e o Espírito Santo convencer você de que isso que eu estou falando vai modificar a sua vida. Aí eu quero ver se aprende em curso. Isso não se aprende. São anos caminhando, igual o João falou. Antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje eu falo de andar contigo, de andar com Deus. Tá certo? O destino glorioso de Jesus Cristo na sua vida, né? Ele saiu entregador de iFood. O iFood vai ter que me dar um bônus, que eu já falei no iFood 2 vezes. E voltou com cetro real, né? Você que tem seu emprego na simplicidade, o dia da mudança vai chegar em nome de Jesus. E que Deus te guarde, te livre, te proteja, em nome de Jesus, viu?
É, e os planos de Deus, presta atenção nos detalhes. Não foi uma grande pessoa que Deus separou. Vamos dizer, não foi o dono do delivery. Não foi Jessé que foi. Não foi Jessé que mandou o lanche. Não foi o dono da rede de restaurante que foi exaltado nesse dia. Porque Deus escolheu uma pessoa simples para que eu e você possa se identificar, meu filho, minha filha, para que você possa se identificar. Ele pega aquela pessoa normal, da família normal. No caso aqui, o entregador de lanche. E eu até anotei, o Saul tinha 2,10 metros de altura. Quer dizer, estava bem perto da altura de Golias. Não. Eliabe tinha 2 metros de altura. Não. Tem um homem chamado Elhanã. Você está lembrado que eu falei que tinha mercenários? Esse Elhanã matou o irmão de Golias. Mas foi ele que foi lá nessa batalha desse dia? Não, não foi. Não foi. Porque Deus separou essa batalha específica para o nome dele ser glorificado na vida de Davi. Então, quando você estiver passando uma luta, você não... eu não tenho sorte, eu uso aquela palavra que não pode nem dizer, né? Não. É que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. O nome de Deus, tá certo? E Davi, olha, quando eu falei que a história às vezes demora um pouquinho, a história de Davi começou a ser construída numa família tão simples que a mulher nem judia nem hebreia era. Ela era uma moabita, chamava Ruth, a bisavó de Davi. E houve um desmantelo, perdeu o marido, voltou com a sogra, foi para Belém, casou com Joás, Joás casou, teve Moab teve Jessé, Jessé teve Davi, e tá Davi agora lutando. Olha como Deus tem preparado o desenrolar da tua história. Às vezes demora um tempo, demora. Hoje eu usufruo de uma certa facilidade de vida, mas durante muitos anos não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas perseverei em Cristo e Ele me deu vitória. E está me abençoando. E vai abençoar você, né? Daniel capítulo 2, versículo 21. É Ele quem muda o tempo, as estações, quem destitui e quem estabelece. Tem outro texto que é 1 Samuel, né? Diz que Ele empobrece, Ele enriquece. Diz em outro texto do Salmo, Ele exalta, Ele abate. Ele tem o domínio e o poder, viu? Ele enriquece. O texto está dizendo aqui, Ele quem enriquece, né? Ele quem exalta. E a gente lendo isso aqui, você entende e assimila que isso pode ser aplicado na sua vida. Eu iniciei esse sermão lendo essa frase. Ele nunca perdeu o controle da tua vida. Eu botei até como tema. E como a hora já avançou, já está 1h06, ou acho que 1h10, e é com ela que eu quero encerrar. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Tudo é plano dele. Ele disse que quando você era informe, no ventre da sua mãe, ele sentou e escreveu uma história a seu respeito. No decorrer da vida tem as dificuldades, tem as lutas, tem as decepções, tem as aflições, mas o final vai ser maravilhoso com a intervenção e o poder de Deus na minha vida e na tua vida, tá certo? O poder de Deus se movendo em direção, né? Como foi na vida de Moab, né? Houve toda uma situação, mas Deus movendo as situações para que chegasse o dia e o nome dele fosse glorificado na vida de alguém, tá certo? As coisas que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida vão ser grandes. Que Deus continue te abençoando. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, do programa Dias Melhores, e quero pedir carinhosamente, se você acompanha as nossas ministrações, o nosso trabalho, se inscreve lá no YouTube, né? Em todas as plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, programa Dias Melhores. Tá certo? O YouTube, porque, como eu falei, tem essa questão o pessoal da minha idade gosta de assistir na televisão. E quanto mais pessoas tiver inscrito lá, mais pessoas eles vão divulgando, né? Aí sim, vão divulgando e mais pessoas vão ser alcançadas pela bênção da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz.